empregado, então, quanto mais dinheiro ele ganha, menos tempo ele tem. Isso acontece porque o dinheiro do empregado, o dinheiro consome o tempo dele. Porque o empregado ele vende o tempo dele no emprego para ganhar dinheiro. Vende o tempo para ganhar dinheiro. Então, quanto mais dinheiro ganha, menos tempo tem. Por isso que o empregado, se ele quiser se aposentar um dia, quando ele ficar mais velho, quiser parar de trabalhar, ele precisa virar investidor. Porque no caso do investidor é o contrário. Quanto mais dinheiro ele ganha, mais tempo ele tem. Porque o dinheiro libera tempo do investidor. Ah, Thomas, mas aí eu não concordo não, porque o empregado ele pode se aposentar também pelo INSS. Pois é, mas aí o INSS, ele originalmente, quando ele foi concebido, ele era justamente um sistema de capitalização, de acumulação, de investimento. Então todo mês você tira uma parte do seu salário e esse salário, essa parte desse seu dinheiro vai para o INSS. E lá no INSS ele vai se acumulando ao longo do tempo e vai rendendo até que quando você estiver mais velho, você quiser se aposentar, você vai ter uma grande quantia acumulada lá no INSS e você começa a retirar aquele dinheiro do INSS para se aposentar. Começa a retirar mensalmente o valor para o seu sustento, né? E o que aconteceu? O INSS ele foi deturpado, ele foi surrupiado, foi roubado, né? O dinheiro que tinha lá acumulado, ele foi retirado, né, ao longo do tempo. Então, ele deixou de ser um sistema de acumulação e investimento e passou a ser um sistema de pirâmide, um esquema de pirâmide. Então, por isso que o INSS está nessa dificuldade tão grande, né? Que ele não acumula mais nada lá. As coisas não se o dinheiro não se multiplica mais lá. Quem paga as pessoas que estão se aposentando são as novas pessoas que vão entrando e contribuindo. Passou a ser um autêntico esquema de pirâmide. Então, continua valendo a mesma coisa. Se o empregado quiser se aposentar, algum dia ele precisa se tornar um investidor. Senão ele vai trabalhar para sempre, até ficar velho, até morrer, vai precisar trabalhar para se sustentar. Ou então vai ser sustentado por outras pessoas, né? Pela família, ou por filhos, ou então por algum benefício social do governo, tá? O autônomo, o que acontece com ele? O autônomo, ele é parecido com o empregado. Para ganhar mais dinheiro, ele precisa ter menos tempo. Então, quanto mais dinheiro ganha, menos tempo tem. A diferença aí é que o autônomo ele tem mais liberdade, né? Ele faz o próprio horário, né? Ele faz a própria vida dele, trabalha da forma que quer. E o empregado ele tem um certo teto. Ele não pode trabalhar o tanto que ele quer porque existe uma limitação na lei. E o autônomo não. O autônomo, se ele quiser trabalhar 24 horas, ele trabalha. É a decisão dele. Mas é a mesma coisa, o autônomo ele precisa se tornar um investidor se ele quiser se aposentar um dia. E o dono de negócio, que é o D? O dono de negócio ele funciona parecido com o investidor. O dono de negócio, quanto mais dinheiro ele ganha, mais tempo ele tem. Porque o dinheiro ele libera tempo do dono do negócio. Então se ele tem um negócio, ele gera um dinheiro X. Se tem dois negócios, ele gera 2 vezes mais dinheiro. Ah, Thomas, eu discordo, porque eu conheço muita gente que tem negócio que trabalha feito um louco, trabalha como um escravo, trabalha muito mais do que o empregado. É verdade, mas isso acontece por quê? Porque muitos proprietários de negócios, eles não são verdadeiramente donos dos negócios. Muitos proprietários de negócios, proprietários de empresas, eles funcionam na verdade como funcionários da empresa. Então, ao invés de ser dono, ele é funcionário da empresa. Ele trabalha na empresa, ele cumpre algum papel na empresa. Às vezes o próprio proprietário é o sistema, né? A empresa não funciona sem ele. Então, o proprietário às vezes é o próprio sistema da empresa. É ele que faz as comunicações, ou ele que faz compra nos fornecedores, ou ele atende no próprio balcão. Aí nesse caso ele não é dono, né? Ele, na verdade, ele funciona mais como autônomo, né? Ele criou foi um emprego para ele mesmo, entendeu? Então, por isso, nem todo negócio, né, nem todo proprietário de negócio é dono do negócio. A maioria deles são autônomos. Eles criaram um emprego para eles mesmos. Então, eles acabam ficando sem tempo mesmo, tá? Mas aqui nós estamos falando de dono de negócio, é aquela pessoa que conseguiu montar um negócio autogerenciável, uma empresa autogerenciável.
É uma empresa que não depende da pessoa para funcionar, tá? Então nós temos aqui no canal um vídeo sobre INSS, se você quiser dar uma olhada, é só procurar aí, que eu explico bem direitinho o histórico do INSS, como é que ele foi criado e como é que ele chegou a ser problemático como é hoje. E também temos um vídeo aqui no canal sobre negócios autogerenciáveis, empresas que não dependem do proprietário para funcionar, elas funcionam sozinhas, né? Dá uma olhada lá nesses vídeos, confere lá e não se esqueça que é necessário investir para você se aposentar no futuro. Se você quiser se aposentar, ter uma vida mais tranquila, ter mais tempo e mais dinheiro, você precisa investir. Senão você nunca vai alcançar a liberdade financeira, nunca vai poder se aposentar dignamente, se aposentar com o padrão de vida que você deseja. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!